Oi, muito boa noite para vocês, amigos brasileiros. Hoje estamos aqui com a Heartland International English School, já com os convidados especiais, Douglas Aguiar, e com o nosso convidado também, o consultor de imigração, Armando Scott. Então, agora vamos iniciar essa conferência. Antes de mais nada, agradecer aos que estão registrados na conferência, porque são os que vão participar amanhã do sorteio que a gente vai fazer live em Instagram. Vamos chamar a todos os que se inscreveram nesse webinar para participar do sorteio live, ok? Que vai ser realizado amanhã. Então, somente para aqueles que se registraram hoje nessa conferência no Zoom, no link de Zoom, é que vão ter direito a participar do sorteio, que vai ser feito no Instagram Live amanhã, nessa mesma hora. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a Overseas Frontiers. Para quem não me conhece, eu sou Carmen Zelaya, diretora da Overseas Frontiers. A Overseas Frontiers é uma agência de intercâmbio com sede no Canadá. Os nossos serviços são de ajuda com matrícula e consultoria, e são gratuitos completamente. Representamos mais de 40 instituições superiores no Canadá, incluindo também cursos de inglês, claro. Analisamos teu perfil para criar um plano de estudos no Canadá. Uma vez que você se registra com a gente te manda um e-mail para poder fazer depois uma reunião com vocês por Zoom, personalizada, e já adiantando alguma informação que vocês precisem para a gente poder iniciar o processo de vocês e criar o plano de vocês. Nós contatamos vocês com o consultor de imigração regulado que temos hoje aqui, o Armando Scott. Ele é consultor regulado no Canadá. E o estudante que vem a estudar e trabalhar aqui no Canadá, ele tem direito a trabalhar part-time, e a esposa ou o marido pode trabalhar full-time. E os filhos podem estudar em escola pública gratuita até os 18 anos. Além disso, quando o estudante se gradua, ele vai ganhar um Post-Graduation Work Permit para trabalhar até 3 anos, se ele fizer um curso de 2 anos no Canadá, que pode ser um diploma ou uma pós-graduação de 2 anos. Se for uma pós-graduação de 1 ano, só vai ganhar 1 ano de permisso de trabalho de Post-Graduation Work Permit. Agora, se fizer um curso universitário, também ganha até 3 anos de Post-Graduation Work Permit. Ok. Aqui temos os dados de contato, que a Veri, que é nossa consultora aqui de educação, é uma das advisors que fala português. Ela vai colocar para vocês no chat o nosso contato, ok? Então, agora sim, eu vou parar de compartilhar a nossa apresentação e vamos deixar o Douglas iniciar a apresentação dele. Já pode compartilhar a sua página, Douglas, e muito obrigada por atender o nosso convite. Obrigado, Carmen, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, meus queridos brasileiros do meu país. É sempre bom poder compartilhar um pouco da minha experiência vindo para o Canadá. Agora eu trabalho como diretor de marketing da Heartland International English School, que é uma escola que tem 2 unidades. Nós temos uma unidade na cidade de Winnipeg, Manitoba, que é onde eu moro hoje em dia, desde 2015. E também temos uma outra unidade na cidade de Mississauga, Ontário, que segue o mesmo padrão de qualidade da Heartland aqui no Canadá. Só para vocês terem uma ideia, a Heartland ela foi fundada em 1999, então o ano que vem completa 25 anos de qualidade no Canadá. E a gente se posiciona como uma escola boutique, uma escola menor, e uma escola que não tem intenção de receber 2 mil alunos, 3 mil alunos. Não é essa a intenção.
A nossa intenção é sempre ser uma escola menor, uma escola boutique, uma escola em que nós, da administração, como diretor de marketing, nosso pessoal de serviços ao estudante, nosso pessoal de admissão, de suporte acadêmico, possa te conhecer pelo nome. Então, a gente conhece os estudantes pelo nome, a gente sabe de onde eles vieram, quais são os planos que eles têm aqui no Canadá, e na nossa escola, a gente tem estudantes com diferentes planos. Pode ser o plano de vir para o Canadá e morar aqui, se tornar um residente permanente, como eu fiz. Comecei como estudante internacional, mas também muitas pessoas que querem vir para o Canadá, aperfeiçoar o inglês, aprender inglês, voltar para o Brasil para melhores oportunidades de trabalho, ou pessoas que já trabalham em áreas como, por exemplo, comissários de voo, pessoas que trabalham com turismo, em que inglês é extremamente importante. Então, para nós na Heartland, inglês é a ferramenta essencial de aprendizado para que você consiga uma promoção. E que seja o seu plano. Pode ser o seu plano ficar no Canadá, voltar para o Brasil, ter um bom inglês vai te ajudar nesse caminho. Essa apresentação ela vai ser focada mais no que a gente chama de pathway, que seria uma ponte entre o seu conhecimento de inglês atual e o inglês mínimo que um college ou uma universidade aqui no Canadá pede como um requisito de entrada. Então, se hoje em dia você já fez um teste de IELTS, um teste de TOEFL ou qualquer outro teste de inglês de proficiência, e você atingiu a nota mínima para entrar no college, possivelmente você não precisa de estudar Hartman. Você pode falar diretamente com a Carmen, e a Carmen vai te ajudar a localizar um college, uma carreira no Canadá que esteja dentro dos seus planos. Mas, se o seu inglês ainda não chegou nesse nível avançado, você está no nível intermediário, ou mesmo no nível básico, é nesse ponto que a Hartman vai poder te ajudar. Uma outra coisa que também é importante, muita gente tem o plano de vir para o Canadá e vem com a esposa, o esposo, os filhos, ou filhos maiores que já estão em idade escolar, e às vezes você não precisa de ajuda com o inglês, mas outros membros da sua família podem estudar na Heartland para melhorar o inglês deles para procurar um emprego, se a sua esposa tiver direito a um work permit. Ou se o seu filho, que já está numa idade de high school ou de ensino médio, agora está se preparando para uma universidade no Canadá em alguns anos, eles também podem vir para Heartland no verão e melhorar o inglês para fazer uma universidade no Canadá. Então, uma série de planos, ou uma série de possibilidades que a Heartland te oferece. Agora, eu vou apresentar alguns dos cursos que a gente tem. Na Heartland, a gente tem os cursos chamados de cursos regulares. Eles são chamados de regulares porque nós aceitamos matrículas todas as segundas-feiras do ano. É chamado de uma matrícula continuada. Então, a gente aceita novos estudantes todas as segundas-feiras do ano para o nosso curso intensivo, que é um curso de 25 horas na semana, de segunda a sexta, das 9 às 3 da tarde. Esse é o curso mais popular. Cerca de 70% dos nossos estudantes está no curso intensivo ou intensivo pathway, que intensivo geral é esse daqui, e tem o intensivo pathway, que é mais acadêmico. Uma outra possibilidade para estudantes que estão com work permit, lembrando que agora com as mudanças da lei, pessoas com work permit podem estudar durante todo o período do seu work permit. Então você, de repente, ainda não está satisfeito com o seu nível de inglês, ou você ainda não está seguro quando chega no Canadá com work permit para procurar um emprego, você pode se matricular num curso semi-intensivo. Esse curso semi-intensivo são 15 horas por semana, terá aulas de segunda a sexta, das 9 até o meio-dia. Agora, se você quer estudar muitas horas, de repente você vai ter poucas semanas no Canadá, se for o caso de voltar para o Brasil, ou você não quer fazer um pathway, que eu vou explicar depois com mais detalhes o que é, você quer fazer um IELTS depois de ter terminado o curso conosco, uma boa opção seria o curso super intensivo. Então, o seu curso super intensivo é uma combinação do curso intensivo, que são classes gerais de inglês, das 9 até as 3 da tarde, e aí, das 3h15 até 7h15, você faz uma aula de preparação para o teste IELTS. Lembrando que o teste IELTS é um dos testes mais reconhecidos no mundo todo. Com o teste IELTS e com os resultados dele, você pode ir para qualquer universidade no Canadá,
nos Estados Unidos, na Europa. Existem até outras universidades na Ásia que hoje em dia pedem IELTS. Então, é um teste que é aceito globalmente. Então, você não necessariamente precisa ter um plano Canadá para fazer um IELTS ou decidir estudar inglês aqui conosco na Harvard. Mas agora a gente vai falar do curso que todo mundo quer saber, que é o curso de Pathway. Então, voltando à explicação, o curso de Pathway é um curso que cria uma ponte entre o seu conhecimento de inglês agora, que não é avançado ainda, que é um curso talvez um intermediário baixo ou até um intermediário alto, mas você não tem um 6.5 no seu IELTS, que seria normalmente o mínimo para entrar numa universidade ou um college aqui no Canadá. Então, você vai estudar com a Heartland 25 horas por semana, isso é obrigatório, de segunda a sexta, tem que ser um curso full-time, das 9 até as 3 da tarde. É um curso acadêmico em que você vai aprender a fazer pesquisa, além de aprender inglês, claro, vai aprender a fazer pesquisa, vai aprender a fazer citação, de acordo com as normas aqui do Canadá, vai ter uma experiência do que é essa transição entre a vida no Brasil e começar uma vida acadêmica numa instituição canadense. A vantagem do Pathway é, assim que você se gradua do nível de Pathway, a gente tem o avançado 1 e avançado 2 como graduações de Pathway, você pode escolher um dos colleges ou universidades que nós somos parceiros. Então, a gente tem parcerias em Manitoba, temos parcerias em Ontário, temos parceiros em Alberta e também temos em Prince Edward Island, onde você vai utilizar o certificado da Heartland de Línguas para entrar no college. Esse vai ser a sua prova de inglês. Você não tem que apresentar um IELTS, você não tem que apresentar um TOEFL. O certificado da Heartland que vai ser utilizado para completar o requisito de inglês que é pedido pelo college em questão. Por exemplo, aqui em Manitoba, nós temos um college chamado MITT, Manitoba Institute for Trades and Technology, que é extremamente popular com brasileiros e todos os estudantes da América Latina. Tem uma série de cursos como culinária, cursos na área de IT, e a Carmen vai poder falar mais sobre outros parceiros. Se você se graduar do nosso curso Avançado 2, você consegue fazer a sua matrícula no MITT sem a necessidade de fazer um IELTS ou um TOEFL. Em Ontário, um dos mais populares que a gente tem como parceiro é o Sheridan College. Eles também têm uma série de cursos na área de tecnologia, na área de serviços, e para eles pedem a graduação no avançado 1 para os cursos de college ou certificados, e avançado 2 para os cursos de pós-graduação, dependendo da área que você escolher. Então, essas seriam duas boas possibilidades. A Carmen ela tem acesso a todos os colleges que nós temos parceria, para poder dar mais informação quando você criar o seu plano Canadá com eles. Uma outra coisa que é bastante importante lembrar é que a única forma que a Carmen vai ter de te dizer quantas semanas o seu pathway vai durar é depois de ter feito o nosso teste de nível. Então, todos os nossos estudantes fazem um placement test, ou um teste de nível, que vai nos dizer se você tem um nível de entrada, um nível intermediário 1, intermediário 2, avançado 1 ou avançado 2. Então, o mínimo que você vai precisar de estudo com a Heartland é de 10 semanas. Então, o mínimo de duração de um pathway seriam 10 semanas. O máximo pode chegar até 50 semanas. Tudo depende do seu nível de inglês inicial, qual o seu nível no momento, e também qual é o college ou a universidade que você escolheu. Você precisa fazer essa escolha para a gente saber qual é o nível de inglês que eles pedem. Alguns pedem, como eu falei, avançado 1, outros pedem a graduação do avançado 2. Então, isso pode variar bastante de um college para outro. Carmen, não sei se você quiser inserir alguma coisa sobre as parcerias e como vocês trabalham com os colleges. Sim, a gente tem quase mais de 30 instituições que a gente trabalha para todo tipo de programa, desde high school até cursos de pré-grado, como diplomas, certificados.
cursos técnicos, cursos de pós-grado. Os de pós-graduação geralmente são também em colleges e em universidades, mas todos eles precisam que você tenha já um nível mais ou menos intermédio para quase avançado para poder fazer a matrícula numa instituição. Então, para quem tem nível básico, fica um pouco difícil de fazer matrícula nesse momento. Vocês têm que melhorar o inglês, né? Quem tem nível básico tem que melhorar o inglês fazendo curso de inglês, pode ser com a Herland, que eles têm inclusive o curso de inglês online. Então, só estudar, precisa se dedicar, pelo menos umas 20, 25 horas por semana, para poder avançar rapidamente e crescer, melhorar esse nível de inglês. E quando já estiverem em nível intermédio, aí podemos fazer já o Pathway. É isso que é importante que eles saibam, que o Pathway não dá para fazer com nível básico de inglês, é mais com nível intermédio para avançado, ok? Então, eu acho que era essa informação, e os partnerships que a Harlan tem, são tanto em Manitoba, com todas as escolas que eles têm partnership, a gente trabalha. Eu também Isso. moro em Winnipeg, então temos parceria com todas essas instituições que a Harlan representa, a Sinable College, a MITT, o ATC, ATC e a Universidade de Space Winnipeg. Program. Isso. Então, agora tem até a Ross, como é que é o nome dela? Que tem a parceria com a ACC, a Robertson College. Robertson. A Yes. Robertson, Uhum. sim. E fora isso, temos também na Ásia, a Providence University, que também Yes. a Herland também tem parceria. Isso. Então, fora essas daí de Winnipeg ou Manitoba, vocês vão poder também se inscrever com todos os partnerships que a gente faz, esses pathways, com as escolas que eles têm convênio em Ontário, e são muitas. Então, aí são Sheridan, Lambton, Conestoga. Eu Uhum. já vi que tem várias aí novas também, né? Que Sim. vocês A gente conseguiram. também tem com a Universidade de Prince Edward Island, a ilha Aham, do Prince Edward. A gente também tem com Lakeland. Então, tem uma série de possibilidades que sim. vocês podem escolher da nossa lista. A Carmen tem acesso e todos os colleges que a gente faz parceria, ou que a gente tem parceria, a Carmen também tem acesso. Então, fica bem mais fácil essa ajuda de passar por essa fase do inglês, chegar no inglês necessário para ir para o college e aí prosseguir para o seu plano da universitário aqui no Canadá. O que é bem legal que a Carmen ressaltou é o fato da gente ainda ter as nossas aulas online. Então, todos os cursos, todas as programações que eu acabei de descrever, inclusive o Pathway, eles podem ser feitos pessoalmente aqui em Winnipeg ou em Mississauga, mas também podem ser feitos online. Então, você pode escolher fazer 100% presencial, 100% online e, além disso, uma combinação entre um pouco de curso online e um pouco de curso também presencial. O que está ficando bastante popular com os nossos estudantes da América Latina, principalmente, é quando o meu inglês não está tão próximo desse nível avançado, que seriam só 10 semanas, eu começo o meu curso online, faço os níveis de base ou de criar esse alicerce, então faria os intermediários desde casa, online, assim eu tenho uma certa economia, não preciso pagar homestay, não preciso pagar minha refeição em dólar, então faço os cursos online da parte do intermediário, e quando eu chego no Pathway, que seria a partir do nível avançado, eu viajo para o Canadá. Ou estou esperando o meu visto, estou esperando um passaporte, mas eu não quero esperar demais, eu começo os meus cursos online e quando tenho as minhas aprovações, os meus vistos e tudo em dia, eu marco e continuo o meu processo ou o meu curso presencial. Como os nossos cursos online e os nossos cursos presenciais, eles seguem a mesma didática e eles estão no mesmo tempo, então é possível terminar a semana número 5 do curso, desde o Brasil,
e aí viajar no final de semana para o Canadá, e na segunda-feira você continua a sua unidade 6 aqui presencialmente. Uma outra coisa que eu queria ressaltar também é o seguinte, o Pathway ele é extremamente popular, mas às vezes você não quer fazer o Pathway ou o college ou a universidade que você já queria estudar não faz parte dos nossos parceiros. Você ainda pode vir estudar na Heartland. Você estuda inglês conosco, você melhora o seu nível de inglês, faz um curso especial conosco, que é a preparação para o curso de IELTS, que está aqui listado como o primeiro curso dos programas especiais, e aí faz o IELTS na própria Heartland. As duas escolas, tanto a de Mississauga quanto a de Winnipeg, são centros autorizados do IELTS IDP, então você pode fazer o teste de IELTS aqui na escola mesmo, e com esse certificado você consegue ir, por exemplo, para a Universidade de Alberta, que não é nossa parceira no momento, ou a Universidade de Manitoba, que também não são nossas parceiras. Então, o fato de não ter um parceiro na nossa lista não te restringe a fazer o curso na Heartland. Você faz o curso, faz a preparação para o IELTS, faz o seu teste de proficiência do IELTS conosco, e aí você consegue a entrada em qualquer um dos colleges aqui no Canadá que você já tem o plano de ir. Além do curso de IELTS, e a gente chama de cursos especiais porque existe a data, existe uma programação para começar, não é toda segunda-feira, a gente oferece curso de preparação de IELTS, a gente oferece curso de preparação de CELPIP. Esse aqui é um teste canadense de proficiência em inglês, que é muito popular para uma segunda fase do seu plano, quando você se gradua do seu college ou da sua universidade no Canadá, você está se preparando para aplicar para a imigração no Canadá. Então, esse daqui seria um teste, a gente tem preparação para ele também. A gente tem cursos de inglês de negócios, a gente tem cursos ou workshops voltados para uma melhoria de gramática e também nós oferecemos cursos de inglês geral online evening, ou na parte da noite. Então, tem uma série de possibilidades que a gente pode oferecer que seria bastante interessante para vocês ou para os acompanhantes que vão vir com vocês para o Canadá. Uma outra coisa que a gente faz na Heartland também são as atividades de sexta-feira. Então, toda sexta-feira à tarde, ao invés de ter uma aula tradicional, a gente tem atividades pela cidade. A gente acredita que fazer essas atividades fora da aula, nesse ambiente onde a gente vai ter estudantes de vários níveis e vai interagir com a comunidade em Winnipeg ou em Mississauga, faz com que você melhore seu inglês. Você será colocados em situações que você vai precisar comprar um ticket, você vai precisar fazer uma pergunta, a gente vai estar lá para te dar o suporte, mas você vai ter que mostrar tudo que você aprendeu durante a semana com seu professor na vida real. Então, na Heartland, diferente de outras instituições que têm um inglês mais acadêmico, a gente sim foca no acadêmico, mas também a gente ensina inglês para a vida. A gente sabe que depois que você se formar da universidade, você vai numa entrevista de emprego, você vai fazer amizades, você vai ter que fazer network, o que é muito, muito importante aqui no Canadá quando você está procurando emprego, é esse inglês também para a vida. É o inglês que você vai utilizar para a sua carreira, para as suas entrevistas e também para a college. Queria falar um pouquinho sobre as cidades que a gente tem, caso vocês... eu e a Carmen vivemos. A cidade de Winnipeg é uma das cidades das razões que eu levei em consideração quando eu escolhi vir fazer a minha pós-graduação aqui no Canadá em 2015. O custo de vida, para vocês terem uma ideia, chega a ser mais ou menos 25% mais baixo do que Toronto, Vancouver e Montreal. O que pode ajudar, principalmente quando você está começando uma vida nova numa cidade ou num país completamente diferente. Então, você tem o seu plano, o seu budget. Então, escolher o Winnipeg pode ajudar a fazer o seu sonho de morar no Canadá ou de vir estudar no Canadá um pouco mais próximo da realidade. Winnipeg, a primeira pergunta que me pergunta é sempre, é frio? Sim, no inverno é bastante frio, mas você não precisa escolher o inverno para começar a sua jornada. Você pode vir e fazer um intake em maio, você pode começar em setembro. Isso vai te dar um tempo para se aclimatar e também entender um pouco mais da cidade. Então, é uma cidade que tem as 4 estações bem definidas. Agora a gente está no verão, verão fantástico, super quente.
teve dias de 32, 35, assim como muitas cidades aí no Brasil. Mas quando tem o inverno, a gente tem neve, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, então é bastante legal de ver a neve pela primeira vez, para quem nunca viu. E você se acostuma com o frio. Com a roupa adequada, você consegue tranquilamente viver, trabalhar, nada para, nada cancela. Todo mundo vai para o trabalho, todo mundo vai para a escola, independente da temperatura, na maioria das vezes. A gente fala que Winnipeg é uma cidade menor, mas é uma cidade menor, uma cidade pequena, se comparado com os padrões do Brasil ou de outros grandes países da América Latina, como o México, Colômbia, etc. Mas, para padrão Canadá, seríamos a sétima maior cidade do Canadá. Tem uma população que vem crescendo e crescendo e crescendo, e é uma cidade que tem tudo para fazer. Você vai ter shopping malls, você vai ter acesso a transporte, mas é uma cidade que é muito fácil se locomover. Uma das razões que eu escolhi o Winnipeg também, além do custo de vida, foi fugir dessa experiência de cidade grande. Sou nascida e criada em São Paulo, metrô, às vezes demorava 2 horas para sair de casa até o trabalho, que era na Faria Lima, no passado. Eram 2 horas para ir, 2 horas para eu queria. Eu não quero viver numa cidade grande. Quero viver numa cidade menor, com mais fácil acesso, onde hoje em dia, da minha casa até a escola, que fica no centro de Winnipeg, leva cerca de 20 a 25 minutos de ônibus. Eu nem preciso dirigir até lá. Winnipeg é uma cidade bastante cultural, então a gente tem uma série de eventos que acontecem, inclusive a Carmen voluntaria num dos eventos mais populares do verão, que é o Flow-Corona, que celebra essa cultura do Canadá, que é um país que recebe todo mundo, de tudo quanto é lugar do mundo, de braços abertos. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua religião, não importa a orientação sexual, não importa nada. É sempre de portas abertas. E tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, o que faz com que a gente tenha excelentes restaurantes. Então, tem restaurantes indianos, restaurantes mexicanos, restaurante brasileiro, restaurante colombiano e etc. para todos os gostos. Então você consegue viajar para diferentes países do mundo sem necessariamente sair de Winnipeg, que é uma cidade bastante acolhedora mesmo. Com relação a Heartland, a gente está localizado bem no centro da cidade. A vantagem disso é que todas as rotas de ônibus vão para o centro da cidade, que é o Exchange District. Então, não importa se você decide morar no sul, ou no norte, ou no oeste da cidade, você tem fácil acesso a Heartland. São os poucos minutos de vários pontos de ônibus. A nossa escola ela é equipada com smart boards, tem uma série de equipamentos multimídias para os professores darem aula e para você interagir, tem conexão com o seu telefone, tem uma série de exercícios que você vai responder diretamente do seu celular. A gente tem um espaço para os estudantes congregarem, então tem uma cozinha, você pode trazer a comida de casa, ou se você decidir ficar no nosso programa de casa de família, que inclui 3 refeições, eles preparam o seu almoço, então você traz para a escola, a gente tem refrigeradores, a gente tem micro-ondas, tem áreas para você congregar, almoçar e praticar o seu inglês. Contamos com excelentes instalações modernas, acolhedoras e tudo bem planejado, como vocês podem ver na foto, para instigar a comunicação. A gente acredita que o mais de comunicação possível vai fazer com que o seu inglês melhore. Política de que não falamos outra língua. Assim que você cruza a porta de entrada, português está proibido. Tem que falar inglês todo momento. Temos somente uma sala no segundo andar, que é chamada a sala plurilingüe, que é uma sala que onde você pode ir fazer uma ligação para casa ou ligar para o seu consultor. Você precisa falar português? Não tem problema nenhum. Mas saiu de lá, todas as interações são em inglês. Porque só dessa forma que você vai conseguir melhorar o seu inglês. Para atividades, aqui eu coloquei só alguns exemplos. A gente tem uma série de atividades no verão. Inclusive, essa semana, a gente tem a nossa festa de verão no Assiniboine Park, onde a gente vai ter vários estudantes, também estudantes graduados, que agora estão no college, ou já graduaram muito tempo atrás e agora estão trabalhando. É uma reunião de estudantes do momento e também estudantes antigos da Heartland, no Assiniboine Park, que é um dos parques mais legais que tem aqui na cidade.
Nós também temos muitos eventos de inverno, como, por exemplo, um festival francês chamado Festival du Voyageur. O Winnipeg tem um bairro francês muito próximo da nossa escola. Então, se você tiver essa curiosidade também de entender um pouco mais dessa cultura francophone, essa cultura francesa que tem no Canadá, você consegue ter essa experiência aqui em Winnipeg. E também temos muitas atividades de esporte. Não sei se vocês já ouviram falar desse esporte aqui, chama curling. Basicamente, parece uma chaleirinha no gelo e você vai com uma vassourinha. Não me perguntem, não entendo muito bem como que funciona, não sou muito bom em esportes, mas aqui está o nosso presidente, Gary Gervais, e todo ano ele leva os estudantes para aprender esse esporte que é muito famoso em Winnipeg e é um esporte tradicional canadense. Vamos passar aqui para a nossa segunda unidade, que fica na cidade de Mississauga. Mississauga também é uma cidade extremamente acolhedora, é uma das cidades mais seguras do Canadá já por 3 anos seguidos. Como o Winnipeg tem a questão de ter as estações mais marcadas, mas um pouco menos frio que Manitoba. Ontário é um pouquinho menos frio que Manitoba. Mississauga está muito próximo de Toronto, então você consegue ter todos os acessos que Mississauga te oferece, mas se você quiser ter essa experiência da grande cidade ou da cidade de Toronto e todos os pontos turísticos famosos, você consegue em 30 minutos estar em Toronto sem ter que pagar o preço que é viver em Toronto. Você pode viver em Mississauga, estudar em Mississauga e aproveitar o final de semana para ir para Toronto. Tem compras de classe mundial, tem uma série de shopping malls, inclusive bem perto da escola. O Square One é um grande exemplo, que é o maior centro comercial em Ontário. E, para quem não sabe, o Aeroporto Internacional de Toronto, assim como o nosso aí de São Paulo, para quem é de São Paulo, não fica em Toronto, fica na cidade de Mississauga. Então, quando você chegar em Toronto, ou em Toronto International Airport, na verdade você está chegando na cidade de Mississauga, um dos aeroportos mais concorridos de todo o Canadá. A nossa escola de Mississauga também está bem próximo ao centro, o que te dá acesso muito fácil através do GO Train. Você consegue pegar trem, você consegue pegar também ônibus. Fica super fácil de pegar o transporte público. E tem esses passes mensais, como aí a gente tem no Brasil. Você paga um valor mensal e consegue utilizar o sistema público de transporte pelo mês inteiro, quantos ônibus você quiser. É sempre uma boa para os estudantes. Você vai sair da escola, quer ir no shopping, ou quer fazer uma atividade, então você pode utilizar. A escola também conta com instalações modernas para os estudantes desfrutarem dessa reunião. Como você pode ver, tudo muito próximo, muito feito de uma forma para ter certeza que você está se comunicando a todo tempo. Principalmente porque a nossa variedade de estudantes, ou o número de estudantes de diferentes países é bastante balanceado. Então, você não corre o risco de se matricular para estudar conosco e chegar e ter 90% da escola somente brasileiros ou somente colombianos. Para vocês terem uma ideia, os nossos mercados principais no momento são China, Vietnã, México, Brasil, Colômbia, Equador. Então, você vai ter uma boa variedade e cada um deles não passa de 18%. Então, depois, quando chega ali nos 30%, a gente tem 2 da França, 2 da Suíça, outros 2 da Ásia, outros 2 da África. Então, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. O que é bem legal, que você vai ter amigos do mundo inteiro e que não falam português. Então, não vai ter jeito, vai ter que aprender inglês para se comunicar com todo mundo. Com relação a atividades, eles também fazem atividade nas sextas-feiras, tem atividades dentro da escola, como vocês podem ver aí no Natal passado, a gente criou decorações para a árvore de Natal, durante a nossa festa de Natal, mas também durante o verão, uma série de churrascos, churrasco canadense, não churrasco brasileiro, churrasco canadense que a gente faz com os estudantes no parque, e também para visitar as atrações em Toronto, como Canada Wonderland, ir para teatros e cinemas. Então, as atividades são bastante importantes na nossa programação. Para conhecer um pouquinho mais da nossa programação, ou saber da nossa história, ou mesmo acompanhar nossas atividades, a gente tem canais nas principais redes sociais, principalmente no Instagram. Então tá aí, @Heartland English Winnipeg, para seguir a nossa escola em Winnipeg, ou @heartland.englishmissy
plataforma Mississauga, e aqui você consegue ter mais informação sobre novos programas, atividades, parcerias, e lembrando que para ser elegível para o sorteio, você precisa estar seguindo nós. Então, tenha certeza que está seguindo uma das nossas páginas, ou as duas de preferência. Quando fizermos o sorteio amanhã, um dos requisitos para o sortear ganhador é que esteja seguindo a Heartland nas nossas redes sociais. Então, agora a gente abre para perguntas, que é um ponto importante. Então, fiquem à vontade para fazer a pergunta que tiverem. Sim, obrigado, Douglas. Eu acho que talvez seria bom até perguntar para o nosso consultor de imigração se ele quer falar antes da parte da sessão de perguntas. Armando, você está aí? Tô aqui sim, Carmen. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com o Douglas. Estou assistindo aqui essa apresentação dessa escola, que para muita gente é com certeza um passo já para a vida canadense, né? O primeiro passo. A gente sabe quantas pessoas hoje acabam vindo para o Canadá e querendo ficar no Canadá, né? Querendo ser um residente permanente e virar um cidadão, pegar o passaporte. A gente sabe quantas pessoas hoje almejam esse objetivo. E a gente sabe que também a apresentação do Douglas foi muito valiosa nesse sentido, para mostrar que esse é o primeiro passo de muita gente, né? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre visto de estudo. Eu acho interessante a gente explicar um pouquinho como é que funciona para as pessoas que têm interesse. Até vi uma pergunta, quanto custa um visto de estudo, né? Para começar, pessoal, o visto de estudo é uma pequena porção do investimento, não é alto o investimento realmente, é uma porção pequena do investimento e é uma parte que, assim, se for feita direitinho, né, se for feita com a exigência do governo canadense, ela não tem muito problema, ela acaba saindo sem problema. As pessoas geralmente não têm nenhuma dificuldade nessa parte, se for feito dentro do requerimento do governo canadense. Eu trabalho com isso há muitos anos, para quem não me conhece, Armando Stocco aqui, nossa sede é em Vancouver, tá? Nós somos a Northgate, e a gente trabalha com isso há muitos anos. E aí a gente trabalha também não só com visto de estudo, visto de trabalho, a gente trabalha com o famoso IPGWP, né, que é um visto de trabalho também, a gente trabalha com a parte de imigração, residência permanente, cidadania, e o visto de estudo é o primeiro passo para todo esse processo de quem quer realmente ficar no Canadá permanentemente. Hoje as pessoas utilizam muito esse caminho, né? Estudo, trabalho e residência permanente para ficar no Canadá. Então, uma ótima opção aí é fazer um curso, se você não tem o inglês, né? Se você está começando ainda esse projeto, é um projeto, eu sempre digo que é um projeto, e não é uma corrida de curta duração, de 100 metros. É uma corrida longa que tem que ter um planejamento. Tendo planejamento, dá para chegar tranquilamente, é só colocar realmente os pontos certos, os lugares certos, e a gente vê ao longo desses anos que a gente já trabalha com isso, muitas pessoas que têm esse sucesso. Mas o visto de estudo, então, você geralmente solicita um visto para, dependendo do tipo de estudo que você vai fazer, vai ter um visto de estudo correto, né? E cursos até de 6 meses de duração, muita gente não sabe disso, é importante informar, mas muitas vezes não precisa nem de um visto de estudo. Você pode vir para o Canadá com visto de turista mesmo, para estudar até 6 meses, né? Pode fazer o curso de inglês, pode fazer um curso de até 6 meses de forma geral, ou então até o ETA, né? O ETA, como o pessoal chama no Brasil, que na verdade é uma autorização de viagem para quem já tem um visto do Canadá, já teve nos últimos 10 anos o visto do Canadá, ou tem um visto americano válido. Então, já é um ponto a pensar. Mas se você for fazer um curso de mais longa duração, a fazer um curso em Pathway, por exemplo, que a gente falou, o Douglas comentou com a gente aqui, que é uma excelente oportunidade para você entrar, então, num college, é um caminho que muitas pessoas, muitos dos meus clientes utilizam, Pathway, depois entra numa universidade, porque o Pathway, para quem não entendeu muito bem, não sei que já foi explicado, mas ele é, na verdade, uma ponte, né, para você conseguir entrar. Às vezes você não tem o nível de inglês necessário e você tem aquele empurrãozinho aí necessário de aprender o que falta do inglês para, então, ser aprovado numa universidade, num college, e isso é super importante. Então, vai ajudar muitas pessoas aí que estão querendo chegar no college, porque o college, sim, é a porta de entrada para a residência permanente. Então, você vê que é tudo etapa pós etapa, né? Passo a passo. E a gente geralmente direciona o cliente nesses passos. Então, hoje vocês viram um importante primeiro passo. Agora, caso a pessoa vai fazer um curso de college, aí sim ela já tem um outro tipo de visto de estudo, né? O primeiro a gente chama de SX1, de curta duração, tá? A pessoa pode fazer de 6 meses até, e aí depois disso tem o S1 ou SW1, que são vistos mais longos para quem vai realmente já cursar
um college, vai fazer um curso de mais longa duração, e muitas vezes esse curso tem direito ao que a gente chama de PGWP. O que é isso, pessoal? PGWP é um visto de trabalho que alguns colleges dão direito depois. Se você faz um college acima de 8 meses, eles podem dar direito, então, a esse visto de trabalho que você consegue e faz, então, uma aplicação, muitas vezes, de imigração, através de um dos diversos programas de imigração que existem aí hoje. A gente fez os cálculos aí, mais de 60 programas de imigração. Então, o Canadá realmente é um país muito aberto. A Carmen, Douglas, que moram no Canadá, eu também moro muitos anos também, e a gente sabe a qualidade de vida do país, a gente sabe quantas pessoas são atraídas pelo Canadá por um motivo óbvio, né? É uma qualidade de vida, assim, realmente diferenciada do Brasil, tem realmente bastante diferença do que a gente está acostumado no Brasil, e não só o Brasil, mas atrai gente do mundo inteiro, e o projeto de imigração do governo realmente é bem audacioso, bem ambicioso. Eles querem aí trazer 500 mil pessoas por ano. 500 mil pessoas não é pouco, né? A gente viu que o Winnipeg tem 833 mil pessoas. Se você pensar, mais de meia em Winnipeg em um ano de imigração. Então, quem tem esse interesse tem que começar hoje. A gente sempre fala, tem que começar pelo começo. Eu sei que é meio estranho falar assim, mas é pelo começo mesmo, e o começo está aí. Então, através de um estudo de inglês, preparando direitinho o seu caminho, e aí você faz esse passo a passo, uma receitinha de bolo que a gente já conhece, para chegar na sua residência permanente, caso seja interesse. Então, começo realmente é estudo necessita de visto de estudo, na maioria dos casos, para cursos um pouco mais longos. A gente pode ajudar, e falando com a Carmen, aí a gente tem todo o procedimento de fazer da forma correta esse visto. Tá? Eu não sei se o pessoal tem perguntas aí, eu fico à disposição. Não sei se você quer abordar mais algum ponto importante, Carmen. Fica à vontade, eu posso também estender um pouquinho mais nesse sentido. Acabou de entrar uma pergunta para você, Armando. A Anaceli está perguntando se é possível alugar uma casa por 6 meses com visto de turista. Sim, eu não vejo problema. Não existe nenhum impedimento legal da parte legal da imigração em si de um turista alugar uma casa. Pode ser por 6 meses. Normalmente o visto de turista é dado até 6 meses. A gente sabe que existe uma extensão desse período chamado Visitor Record, que é possível, e contanto que você tenha as condições necessárias. Então você pode até pensar em ficar mais tempo depois como turista. Enfim, você não vai poder estudar, você não vai poder trabalhar, você não vai poder fazer muita coisa, a não ser turistar realmente, ser o turista. Então, às vezes, se o planejamento já for depois fazer o estudo, a gente recomenda que saia já do Brasil com visto de turista, tá? Então, desculpe, de estudo, né? Já sai com visto de estudo. Assim que sair do Brasil, já saia com visto de estudo, porque uma extensão dentro do país é muito mais fácil do que uma troca de status. Então, se o plano eu vou ficar, mas talvez estenda mais, né, do que 6 meses, porque realmente só pode estudar 6 meses com visto de turista. Alugar uma casa, Anaceli, não tem problema nenhum, tá? Você pode alugar, contanto que a pessoa queira, obviamente, quem está alugando tenha disponibilidade para isso, não tem problema legalmente de você atuar. Você pergunta como a escola de inglês é possível ir com visto de estudante. Sim, é possível, como eu falei, o visto de estudante pode ser tirado para cursos de um mês, tá? Cursos de semana, não tem problema nenhum. Mas você tem também a opção de vir para o Canadá com visto de turista. A gente sempre recomenda vir com visto de estudante desde o início. A diferença é muito pequena em relação ao investimento, é $50, né? É muito pequena. E você vai tirar aí uma possibilidade de estender esse período. E olha, é uma dica que eu dou, né, pela minha experiência de muitos anos. A maioria das pessoas querem estender. Chegam aqui no Canadá e falam, eu só vou conhecer, ficar um mês, 2 meses. A Carmen deve saber disso, o Douglas também deve estar acostumado. Mas aí todo mundo fala, eu quero ficar. Eu quero acabar ficando, porque é um país que realmente as pessoas, quem não tem essa ideia, quando chega, se apaixona pelo Canadá e fala, quero estender esse período. E aí fica muito mais difícil você trocar de status dentro do país do que já fazer simplesmente uma extensão. Já tem um visto de estudante, você simplesmente estende para um outro visto de estudante, você pode continuar estudando, mesmo esperando a resposta do governo, que é uma diferença de quem vem com de turista e troca, então, para um visto de estudante dentro do Canadá. E tem limitações em relação a isso também, tá? A maioria das pessoas não tem o direito de solicitar visto de estudo dentro do Canadá, tem que fazer uma aplicação um pouquinho diferente para enviar para fora do Canadá. Então é mais complexo, um pouco mais caro, mais difícil às vezes. Por isso que a gente fala, não dá para a sua pergunta, com a escola de inglês, é possível ir com o visto de estudante? Sim,
você pode, então, pedir já desde o início do seu projeto um visto de estudante, e aí dá para você estudar aí na Heartland e depois estender o tempo que for necessário, e você vai conseguir, então, até né, por mais tempo, estender aí para o college que precisar. Eu acho que a Naceli poderia até já fazer a matrícula Pathway, para ela poder conseguir com essa matrícula Pathway o visto de estudante. Exato. Uma coisa importante, ainda bem que você citou, para fazer um visto de estudante, é necessário o que a gente chama de LOA, quer dizer, uma carta de aceitação da escola. Tá? Então, ainda bem que a Carmen lembrou, é importante que você tenha a matrícula da escola, a carta de aceitação da escola, a gente chama de LOA, né? E você aí sim pode iniciar o processo de solicitação de visto de estudo. Sem isso, realmente, não tem como fazer a solicitação para o governo canadense. Exato. Ok, então, só para ficar um pouquinho mais claro, quem já está com um nível básico, eu recomendo que vocês façam um intensivo de inglês, que pode ser online, pela Herland. E quando já estiverem no nível intermédio, quase avançado, aí a gente já pode fazer o Pathway. E podemos escolher a escola, ou a gente já vai vendo antes em que escola vocês querem estudar, que tenha convênio com a Herland para facilitar e ficarem, é só estender o curso para um Pathway, depois de terminar o intermédio. E se não, a gente vê se a escola que vocês querem estudar não é conveniada com a Harland, a gente pode passar vocês para um outro curso de inglês que pode ser na própria instituição. Eles também têm cursos de Pathway, ou outras escolas também oferecem, mas a gente tem que primeiro estudar qual é a melhor opção de carreira ou de programa que você tenha que fazer aqui no Canadá. Que combine com o seu perfil profissional. E, às vezes, saber também aonde você vai estudar, que província você vai querer vir para estudar, né? Então, tudo depende disso para a gente criar todo aquele plano de estudos que a gente vai ter que seguir passo a passo. Primeiro com o inglês, depois decide em que escola você quer estudar, que programa, e aí, nesse momento, a gente vê se faz o Pathway também com a Harlan, ou se a gente muda para fazer um Pathway em outra escola, ou se faz o Pathway com a própria escola, a escola onde você vai estudar no futuro. Então, tudo isso a gente vê no meio do caminho também. Se vocês quiserem ver 2, 3 opções, a gente pode ver. Porque sempre tem a possibilidade de que quando você já esteja no nível intermediário, quase pronta para poder entrar num Pathway, já não tenha mais vaga naquela escola. Então, naquele momento, a gente tem que ver várias possibilidades para você, não é? Por isso que a gente fica sempre em contato com o estudante. A gente não somente manda um e-mail com as opções para você, mas a gente faz o acompanhamento do teu progresso no inglês até o momento que você já está pronta para poder entrar num curso acadêmico, e aí, nesse momento, a gente consegue com o Pathway, aquela carta famosa de LOA, né, que é a carta com a qual você vai poder fazer o processo de visa de estudante, tá? Isso mesmo. Ok. Então, eu acho que ficou Tem bastante umas claro. perguntas, não tem? Tem umas perguntas aqui. Vamos lá para perguntas. Tem 2 pessoas que fizeram uma pergunta, eu acho que o Jonathan falou, deixa eu ver. A primeira acho que é do Felipe. Meu objetivo é fazer intercâmbio, melhorar meu inglês e ver a cultura canadense sempre que faço aulas com nativos. Exato. Sim. Eu acho que é isso mesmo, né? Tem que estudar. Bom, ele já tem um nível de inglês mais ou menos bom, Mais porque alto. Yeah. ele é professor de inglês no Brasil, mas eu acho que é só fazer o Pathway, no caso, se for necessário, né? Tudo vai depender daquela prova de inglês de assessment que vocês têm, né, Douglas? Se você puder falar. Isso. Claro. E, Felipe, se a ideia não é fazer um college, porque muita gente me procura, ou eu acabo tendo reuniões no Brasil e nem todo mundo está procurando um pathway. É muito comum
principalmente os pais procurarem por intercâmbio, e é o que a gente faz também. A gente oferece cursos de inglês denominado intercâmbio, que seria realmente essa prática de inglês, muito cuidado com a pronúncia, você aprender a pronunciar ou ter esse acento canadense ou as palavras que são usadas aqui no Canadá. Então, isso é possível também, e a Carmen também também ajuda. Não precisa ser exatamente só o Pathway, então vocês também estão procurando intercâmbio somente, e no Canadá, a experiência de viver fora, aprender inglês, também pode estudar conosco, não precisa ser o Pathway necessariamente. Pode ser o Pathway ou pode ser inglês geral. Exato. E também vocês preparam para o IELTS, então, Isso. se ele tiver necessidade de fazer um IELTS, porque geralmente quando é um master, quando é um master em uma universidade, aí precisa que eles não aceitam Duolingo, não aceitam Pathway, aí fica um pouquinho mais exigente, então aí vocês têm que ter um IELTS na mão, ou então um TOEFL. Mas a Isso. Herland prepara para o IELTS, e então seria uma forma de vocês poderem conseguir garantir que vocês vão conseguir o nível para poder entrar no mestrado, né? O Jonathan diz que tem um nível básico de inglês. Eu acho que talvez ele tenha, que eu respondi aqui também, não sei se ainda tem mais alguma dúvida, mas ele pergunta: Oi, Carmen, vocês têm programas de inglês iniciante básico? Se temos, na Herland, Isso, não é? temos sim. Não, mas é uma boa pergunta, porque tem algumas instituições, principalmente quando não são escolas de inglês como a Heartland, quando você vai direto numa instituição acadêmica, eles pedem mínimo 5,5 para começar o inglês. Então, normalmente eles não têm o nível básico ou iniciante. Por exemplo, a Universidade de Manitoba é um bom exemplo. Você teria que fazer inglês com a Heartland até chegar nesse 5,5, e aí transferir ou começar o Pathway na Universidade de Manitoba. Sim, nós temos inglês iniciante desde o zero, não tem absolutamente nada, talvez um pouco de cores, animais, não consigo me comunicar em inglês. Temos sim. Perfeito. Tem uma outra pergunta do Henrique. Douglas, estou em Winnipeg há um mês e tenho interesse em melhorar o meu nível de inglês. As aulas são presenciais ou online? Oi, Henrique, que bom que você está em Winnipeg, espero que você esteja gostando. As nossas aulas têm presencial e têm online. Se você está em Winnipeg, se você vive em Winnipeg, eu diria, vem fazer aula conosco presencialmente. As aulas presenciais, pelo menos na minha opinião, têm esse componente de conexão humana, que você tem uma pessoa, tem amigos que você vai ver todo dia, que vai sair junto, que vai andar por ponto de ônibus, não tem esse caráter da conexão ser humano, mas se você não mora em Winnipeg, ou mora longe, ou não tem como vir para a escola presencialmente, você também pode fazer as aulas online. Pode ser tanto o part-time, que é das 9 até o meio-dia, ou, na minha recomendação, eu faria o intensivo, que é das 9 até as 6 da tarde. Uhum. Agora, o Jonathan mandou outra mensagem. Ele diz: Carmen, meu objetivo não é ir para college agora, é para aprendizado de inglês apenas. Então, ele só quer estudar inglês. Pode vir como turista e fazer inglês aqui. Sim, como o Armando explicou sobre os vistos, você pode vir com visto de turista, se você já tiver um visto válido americano no seu passaporte, ou se você teve um visto canadense nos últimos 10 anos, como o Armando nos explicou, você pode fazer o curso de até 6 meses ou até 24 semanas, sem a necessidade do visto de estudante, principalmente porque você não está pensando em college ou não quer ficar para fazer um college. Existe uma grande quantidade de brasileiros que a gente recebe normalmente no verão, é quando tem mais, que vem aqui e faz só um mês de curso conosco, que tiraram férias do trabalho no Brasil, trabalham full time no Brasil, mas aproveitar esses 30 dias de férias que a gente tem lá para vir para cá e melhorar o inglês, e aí voltar e continuar a carreira deles, e ter mais conforto quando apresentam, quando fazem uma apresentação para o chefe, ou se estão trabalhando com uma empresa multinacional que tem comunicação com departamentos fora do Brasil, então isso é possível também.
Certo. Eu acho que tem. Eu tô com. Tô procurando a bateria aqui, porque está ficando sem bateria. Mas o Henrique tinha também perguntado se utilizam um método de ensino tradicional nas escolas brasileiras. Né, O Carla? sistema de ensino, ele é um pouco diferenciado do que eu tenho experiência com relação ao o ensino de línguas no Brasil. Eu fiz curso de inglês desde os meus 12 anos, skill, fiz cultura inglesa, pode colocar todos os nomes de escolas que vocês conhecem, principalmente para quem é de São Paulo. E eu tinha aulas 2 vezes por semana, 1 hora e meia por dia, e isso eu aprendi, mas fiz dos 12 anos até os 20. Então, se você não tem todo esse tempo, vir para Heartland, estudar conosco, é um curso intensivo, é praticamente uma universidade no Brasil. Você tem aulas das 9 da manhã até as 3 da tarde, são 5 horas de aula por dia, de segunda a sexta, e você tem cada nível leva mais ou menos 10 semanas para concluir. Na escola nós temos 5 ou 6 níveis, dependendo do seu objetivo. Então, digamos que se você começar no nível intermediário 1, que é o nosso nível 2, segundo nível, você quer chegar até um avançado, seria cerca de 20 a 30 semanas. Com relação à metodologia, a nossa é muito mais focada na comunicação. Você ainda tem que aprender gramática, você tem que aprender vocabulário, tem um livro para seguir, porque você precisa ter estrutura da língua, mas é muito mais focado para a comunicação. Na parte da manhã, você está fazendo aulas na parte da manhã, são as 4 competências de inglês misturadas, então você vai praticar a sua leitura, a sua escrita, a sua fala e a sua escuta, e a parte da tarde, cada dia a gente foca em uma competência. A gente sabe que como pessoas que falam inglês como uma segunda língua, ou às vezes como uma terceira língua, às vezes a gente tem uma disparidade de skills. Às vezes você escreve melhor do que fala, ou fala melhor que escreve. Então, essa aula da tarde é para trazer esse balanço para todos os skills, para que você consiga melhorar aqueles que você sente que está um pouco mais fraco e chegar todos no mesmo nível. Beleza. Eu acho que já respondimos todas as perguntas que tínhamos aqui, não? Falamos já com o Henrique, com a Anaceli, com o Felipe, bom, tem vários aí. Então, não tem mais perguntas por enquanto. Então, acho que já podemos perguntar se vocês querem falar um pouquinho para fechar a nossa apresentação. Armando, Douglas, se vocês quiserem dar umas palavras finais. Sim, eu queria te agradecer, Karen, pelo convite. É sempre fantástico colaborar com você. A gente é parceiro já faz muitos anos. Muito obrigado para todos que decidiram participar. Muita sorte no sorteio de amanhã. Espero que a pessoa que seja sorteada fique muito feliz com o prêmio de uma semana gratuita de aulas de inglês conosco. Obrigado, Armando, pelo esclarecimento. É sempre bom ter alguém que entende do assunto, e essa é uma dica que eu dou para todo mundo. Procurem empresas idôneas, procurem consultores certificados. Infelizmente, às vezes a gente escuta histórias de estudantes nossos que, infelizmente, não procuraram alguém que sabe do que está falando, que é certificado pelo governo do Canadá. As coisas funcionam um pouquinho diferente, tem todo um treinamento, tem todo um conhecimento que o Armando teve que estudar e etc. Não é só, agora eu vou começar a ajudar brasileiros é completamente diferente, é uma profissão. Então, sempre procurem pessoas idôneas e também que tenham as autorizações necessárias. Muito obrigado, Carmen e Armando, por essa apresentação e todo mundo que participou. Obrigada, Douglas. Ok, Armando, Obrigado, você Douglas. quer se despedir também? Sim, eu queria agradecer ao Douglas aí pela apresentação, muito importante para todos. Eu agradeço pelas palavras, também é verdade o que você falou. Infelizmente, né, muita gente acaba procurando informações, então bom ponto que você trouxe aí de pessoas que às vezes não estão preparadas. E agradecer a Carmen aí pela nossa parceria, estamos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Douglas, estende a você também qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição aí para realmente sanar as dúvidas de migração. A migração acaba sendo bem complexo, bem extenso o assunto, né? Tem muitas coisas, muitos detalhes, então a gente está aqui realmente para tentar ajudar vocês e todo mundo que nos assiste aí toda hora
a resolver, a solucionar realmente essas dúvidas que são comuns a muitas pessoas em relação ao que pode e ao que não pode no Canadá, como a melhor forma de migrar. Então, estamos sempre disponíveis para você. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Armando. Então, para quem quiser mais informações sobre imigração, se contate com a gente, porque a gente pode botar vocês em contato com o Armando, ok? Então, fica aí o nosso contato também, que vocês já conhecem, é o do nosso WhatsApp, é o 1204-612-6941, e o nosso e-mail principal seria o de info@overseasfrontiers.com. E boa noite, então, para todos vocês. E muito obrigado. Boa Boa noite. noite. Boa noite, obrigado.